Amém, amados. Vamos abrir a palavra do Senhor, nós que aqui estamos no templo, na nossa Adolfo Salles 127. Também os irmãos que nos acompanham pelo YouTube, irmãos da igreja, irmãos da congregação Peniel, que tem nos acompanhado pelas manhãs de domingo, e outros que porventura podem estar assistindo nesse momento também. Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Diz assim: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, versículo 71. Vamos ler juntos, que aqui estão no tempo, vamos lá? Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Amém. Louis Berkhof, um dos mais conhecidos escritores da teologia sistemática, em seu compêndio de teologia sistemática, ele diz que a Bíblia ensina claramente o controle providencial de Deus sobre vários aspectos. E no sexto ponto deste seu comentário, ele aponta para aspectos tais como vitórias e fracassos que sobrevêm à vida de homens. Iremos nessa manhã falar sobre gratidão pela providência de Deus nas aflições. Gratidão pela providência de Deus nas aflições. O salmista, ao expressar-se neste versículo, ele nos traz lições preciosas. Mas eu quero ainda lembrar, por exemplo, do hino que nós cantamos nessa manhã, hino 61, né? Graças dou por essa vida. E aí, no decorrer do hino, nós temos frases tais como: pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites mal dormidas, né? Pela dor, pela aflição. O nome desse hino é Ações de Graças. E o que estamos fazendo esse mês a cada domingo? Nos despertando, nos lembrando para agradecer. O mês de novembro é comumente lembrado como mês de gratidão, em igrejas presbiterianas sobretudo, porque é o mês em que na última quinta-feira do mês nós celebramos o Dia Internacional de Ações de Graças. Olhando novamente, então, para o versículo desse Salmo 119, 71, o que nós podemos aprender a partir dessa postura de gratidão do salmista? Vejam que ele não começa reclamando, ele começa expressando gratidão, dizendo: foi bom que eu tivesse passado por aflição. Você já pensou em dizer em algum momento: foi bom as aflições, os aperreios que eu passei nessa pandemia, em alguns dias de lutas, de decepções, de dores, alguns sustos que eu tomei? Não é fácil. É mais fácil dizermos isso em dias bons, em dias de bonanças, em dias que podemos ir aonde quisermos, comer o que quisermos, temos uma certa fartura em nossa vida. Mas o salmista diz que foi bom passar por aflição. Primeira lição para nós nessa manhã,
quanto à importância de agradecer pela providência de Deus, que foi bem resumida por Luiz Berkoff, quando ele diz que a providência de Deus nos ensina que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo em nossos dias de fracassos, mesmo em nossos dias de derrotas. Qual o segredo do salmista? Ele desenvolve, em primeiro lugar, um olhar esperançoso, positivo, buscando ver o lado bom de tudo. O lado bom de tudo. Qualquer coisa que leva o homem a obedecer a Deus é bênção e favor para a sua vida. Se você levar uma topada no dedo e doer, mas essa topada te fizer obedecer a Deus, essa topada no dedo pode servir como bênção para você. É melhor levar uma topada no dedo, doer, e dizer, eu vou me consertar e andar com Deus, do que uma vida sem topadas e você só se distanciando de Deus. João Calvino, um dos mais respeitados sistematizadores da palavra, diz assim, que é bom para nós provar continuamente o fruto que nos chega das correções de Deus, para que se tornem, olha que coisa interessante, doces para nós. Quem não gosta de um doce? De um pudim, né? Gosto mais de pudim. Calvino diz que quando Deus nos prova, como fruto de suas correções, isso é bom, porque essas correções de Deus irão virar, sabe o que é para nós? Doce, doce para nós. O que diz o salmista então? Foi bom. Ele desenvolve um olhar esperançoso, ele desenvolve um olhar positivo para os dias difíceis que ele tinha passado, para os dias difíceis que ele tinha passado. Segundo lugar, o salmista vê como algo passageiro as suas aflições. Vejam o que ele diz: foi-me bom ter passado. Ele não diz foi bom ter ficado nas aflições. Porque às vezes, gente, nós paqueramos a aflição, namoramos a aflição e casamos com a aflição. Como assim, pastor? A aflição já passou, o sofrimento já passou, a dor já passou, a chateação, a decepção já passou, mas nós não largamos delas, ficamos remoendo o tempo todo. Eu não esqueço aquele dia que o irmão Rogério pisou no meu dedo, eu não esqueço. Eu não esqueço. Às vezes a vida nos convida a ter um olhar do esporte, de, por exemplo, das equipes de futebol que um dia perde, o outro ganha, e diz assim, rapaz, agora é esperar a próxima partida, não ficar relembrando os resultados negativos que nós vivemos. Isso pode ser trazido para a vida. Saber assim, pronto, aquela aflição passou. Coisa que aconteceu com você há 10 minutos já passou. Não case com essa aflição. O salmista não diz que ficou o tempo todo falando da aflição, falando da aflição, falando da aflição, porque afinal, ele se mostra grato pela providência de Deus nos dias da aflição. Que providência é essa? O Deus que estava cuidando dele, mesmo no dia das aflições. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, diz assim, todas as coisas contribuem ou colaboram para o bem de quem, gente? De quem, gente? Quem ama? A Deus. Como assim? Se eu amo a Deus, eu vou te dizer o seguinte, topada no meu dedo, não foi para me destruir, ela foi como cuidado do Senhor, quem sabe me alertando para alguma coisa, mas passou essa topada, passou a dor da topada. João 16, 33,
Jesus falando, diz assim, ó, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nesses 21 anos de igreja, passamos por aflições? Sim. Na sua idade que você tem hoje, você passou por aflições? Sim, mas você passou. O convite aqui e a compreensão é que a aflição passou. Você não precisa, paquerar a aflição, namorar e casar com a aflição. A vida toda casada e lembrando o tempo todo da aflição. Você pode dizer assim, chega a aflição. Nesse sentido, eu quero divórcio. Eu quero separação. Eu não quero viver contigo o resto da minha vida. Passou. Ficou para trás. Em primeiro lugar, então, o salmista nos ensina a gratidão para com a providência de Deus, tendo um olhar positivo para aquilo que ele passou, dizendo, foi bom ter passado por isso. Segundo, ele entende que a aflição passa, que as aflições passam, como bem diz o pastor Hernandes, Deus não nos promete uma trajetória sem sofrimento, sem lutas, sem aflições, mas Ele nos promete uma chegada segura. Amém, gente? Que vamos chegar de maneira seguros, que vamos passar. Terceiro lugar, nós vemos o salmista com entendimento de que as aflições para ele eram pedagógicas. O que é a aflição ser pedagógica? Ele aprendeu, ela ensinou, serviu como pedagogia para aprender lições. Em Filipenses 4, de 10 a 14, Paulo diz assim, olha, foi bom o que vocês fizeram comigo em se juntar nas minhas aflições, mas eu aprendi a passar, olha aí, aprendi a passar por toda e qualquer situação. Tanto sei ter fartura, como sei ter escassez. Aí no versículo 13, se você quiser conferir, de Filipenses 4, diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Porque Paulo é alguém também que entendeu o poder pedagógico das aflições. Como as aflições podem nos ensinar. Sabe por quê, amados? A doutrina da providência nos lembra quem está no controle de todas as coisas. Esse hino agora belíssimo, cantado, com os irmãos da igreja do louvor, vi alguns irmãos ali com os olhos fechados, certamente meditando, diz, olha, eu preciso lembrar que tu está no controle de que gente? De que gente pode falar? De tudo. Mas o meu coração é o que? Teimoso demais. Gente, nosso coração, perigoso nosso coração. A Bíblia diz que sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Basta uma brechinha para a ira, para a aflição, para a mágoa tomar conta de você. Às vezes para o coração ficar incrédulo, ou até descansado, perigoso. Quando eu cheguei aqui pela manhã, eu comentei com o pastor Ayrton, que às vezes a gente passa a semana e resolve muito assunto, e corre para lá e para cá, mas se a gente não tomar cuidado, no domingo, aquela minha dorzinha que aparecer, a dor de cabeça, a indisposição. Por que será? Porque o diabo não é bobo. Ele diz assim, eu vou botar essa preguiça nele ou nela no domingo. Na semana não, na semana a gente pode ir para qualquer lugar. Mas no domingo, como é para os crentes se reunirem, ou quem sabe, aí na sua casa, no YouTube, não vou poder estar atento agora não, porque agora bateu, foi um sonão. Mas esse sonão, de repente ele não bate para outra circunstância na nossa vida, na nossa vida, ou a nossa dor de dente, às vezes o dente, eu tinha um dente que ele só queria doer quando era para a hora do culto. Eu dizia, que dente miserável é esse? Eu falo com o pastor Ayrton porque eu abro o coração para ele sempre expressando essas questões, mas há lições para nós, gente. Também perceber como devemos tomar cuidado
com esse coração que às vezes é o quê? Teimoso demais. Teimoso demais. A confissão de fé de Westminster diz assim: pela sua muita e sábia providência, segundo a sua infalível presciência e livre soberania, Deus conduz e coordena todas as coisas. Conduz e coordena. A nós basta confiar que Ele conduz e coordena. Pelo seu poder, pela sua justiça, Ele sustenta, dispõe e dirige. Amém, gente? Sustenta, dispõe e dirige. É Deus quem sustenta a nossa vida. É Deus que dispõe providência, né, para você, o que você precisa. E é Ele quem dirige. E isso, todas as ações, na terra, né, no mar, em todos os lugares, na nossa vida de maneira particular. Diz mais a confissão de fé, da maior até a menor circunstância. Da maior até a menor situação. Aí a importância de nós conhecermos e confiarmos na doutrina da providência de Deus. O que o salmista diz nesse versículo aqui? Foi-me bom ter passado por aflição para aprender da tua lei. Para aprender da tua lei. Ele desenvolve um olhar positivo. Ele entende que a aflição era passageira. E ele entende que foi pedagógica para ele. Para ele. Diante disso, nós sabemos que aflições, como a Bíblia nos informa, que Jesus passou por amor a mim e a você. Jesus foi homem de dores, prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinho por mim e por você. Mas ele não disse que estava pesada demais a sua cruz. Ele não disse que estava pesada demais a sua coroa de espinho. Ele foi até o final. E mesmo em aflição, ele não deixou de agradecer a Deus, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A minha oração nesta manhã é que nós possamos entregar nossas dores, os espinhos que as rosas têm, as noites mal dormidas, as aflições na mão do Senhor, e ao mesmo tempo agradecer, porque mesmo em aflição, Deus sempre produz providência para a nossa vida. Ele sempre traz uma saída para a nossa vida. Veja, aflições que você, repito, passou como providência de Deus. Ele estava presente ali. As que porventura você poderá passar ainda, já lembre disso, Deus está no controle. Ele está cuidando. Eu aprendi a passar em toda e qualquer situação, para aprender mais de ti, mais dos teus decretos, mais dos teus ensinos. Seja qual for a sua aflição, a sua luta, transforme em gratidão pelo livramento e pelo cuidado do Senhor para com a sua vida. Amém? Vamos orar nesse momento? Agradeça a Deus, primeiro por você estar aqui, por tudo que você já passou nesses meses ou anos, quem sabe. E peça a Ele para te ajudar realmente a passar, a olhar para frente, a ter um olhar positivo. Saber que passou, para aprender. E para assim como Jesus, dizer: Senhor, muito obrigado, Pai. E entregar cada dia o seu espírito, a sua vida na mão de Deus, confiando que Ele é quem controla
a sua vida. Deus, que o Senhor nos ajude, assim como o salmista, ter esse nível de confiança na tua providência, mesmo em dias de dores, de lutas ou de aflições, que saibamos te agradecer. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós em qualquer situação, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam. Porque no mundo poderemos ter aflição, mas podemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e diz que está conosco todos os dias. Porque nós podemos aprender a passar por várias situações, ou qualquer situação, confiando que o Senhor está no controle de tudo. Corrija o nosso coração, nos momentos de teimosias que tivermos, não confiando que o Deus que nos criou é o que comanda a nossa vida em todos os aspectos. Em nome de Jesus, amém.